Estamos de volta com o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, falando hoje com muita honra com o professor Paulo Henrique Lúcio e com a professora Alaide Correia, membros do Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial. Professor Paulo, falávamos no bloco anterior, havíamos iniciado a fala sobre os percentuais que fazem com que hoje exista realmente uma preocupação, né, com o respeito e com a integração da sociedade de modo geral, incluindo negros, índios, enfim, não é que isso é relevante para para a preservação da nossa história e para o nosso crescimento, nossa evolução como sociedade e a nós como seres humanos. Assim, tempo ainda, eu só queria lembrar que o nosso fórum se reúne toda segunda, sexta-feira de cada mês, né? Tendo como local de reunião o auditório da Secretaria de Educação de Tubarão. E fica onde, professor? Ela fica na rua, acho que é Augusto Severo, né? Próximo à garagem ali da Alvorada. É um local bem fácil de ser encontrado. Tá, agora, quem pode participar desse fórum, professor? O fórum ele é composto, e o nosso fórum ele é diversidade mesmo, né? Você tem ali a presença da Elna, que representa a questão indígena, a Laura Opa, que é do Sindicato dos Professores. Eu sou o presidente do fórum, a professora Alaide Correia é a vice-presidente, e também tem a participação de não negros, né? Porque é de fato essa discussão que vai fazer com que nós tenhamos o conhecimento das diferenças e aí nós possamos ter essa convivência da fraternidade, né? Cada qual respeitando o seu espaço e aí fazendo desse país um local onde a justiça reine, né? Porque enquanto tiver um grupo étnico sendo oprimido, discriminado, não vai haver paz no país. Com certeza absoluta, professor. Não vai haver paz no país. Por isso que nós temos esse fórum aqui na cidade e que fica aberto para você, né, que nos ouve e acompanha de longe, né? Não fique de longe, né? Se aproxime. Nós estamos lá para que você possa levar sua ideia, se manifeste, concordando ou não conosco, né? Mas é a partir desses embates que nós vamos crescendo enquanto pessoas que formamos a sociedade, não só de Tubarão, né? Mas de toda essa Santa Catarina. A verde e amarela, né, professor? Que é o nosso torrão natal aqui. Exatamente. Né? Então, hoje, você falava no bloco anterior de alguns dados. Eu queria só, me permitir ler aqui, por exemplo, que por favor. A população branca era maior que a negra entre 1980 e 2000. Em 2010, essa situação se inverteu. 97 milhões de pessoas se declararam negras e 91 milhões de pessoas se declararam brancas. Isso pode ser decorrente da fecundidade mais elevada encontrada nas mulheres negras, mas também de um possível aumento de pessoas que se declararam pardas no censo em 2010, agora, né, se acham negras. Então, puxa vida, e essa questão me chamou a atenção porque ela remete à consciência. Quando eu começo a perceber personagens importantes negros, que eu consigo ver que negro, além de futebol, além de professor, ele pode ser juiz, ele pode ser médico, ele pode ser pastor, padre, eu começo a me identificar e começo a não ter vergonha de ser o que sou, né? Até porque nós fomos jogados por muito tempo à marginalidade, né? Eu me lembro que desde o tempo de infância, você não tem uma referência negra. E aí a gente até compreende porque a minha geração, e a professora Dinha também pode depois confirmar isso, ela teve dificuldade de se identificar com o negro. Claro. Porque você abria, né, os contos infantis, o príncipe era branco, a princesa era branca, até o cavalo do príncipe era branco. Até o cavalo era branco, isso é uma coisa interessante, né? Você via os apresentadores de TV, desde Angélica, Xuxa e outras, sempre loiras. Então você sempre tem um referencial branco, como padrão de bonito, de belo. Mas, professor... Até, por exemplo, as lembrancinhas, por exemplo, de catequese, o anjinho é loiro. Então você vai tendo, pô, meu Deus do céu, será que não tem nada? Será que o negro não é bonito? Isso aí, eu estou rindo, porque na verdade é exatamente isso. Isso configura a nossa formação histórica, e como historiador sabes bem disso, como isso introjeta nas pessoas uma forma, uma autodiscriminação, não é? Agora, hoje, na sociedade contemporânea, nós vemos, por exemplo, o Joaquim Barbosa,
nós vemos aquela Glória Maria na Rede Globo, nós vemos apresentadores, ou seja, as pessoas ocupando espaços importantes e que merecem numa sociedade em que são, obviamente, maioria, né, professor? Não, sem dúvida. Até acho que aí a gente tem que fazer justiça também, né, ao governo Lula, né, que abre as portas. A gente costuma dizer que antes do governo Lula, o negro não entrava pela porta da frente do Planalto. Pela porta dos fundos, né? Então, houve o ministro Orlando Silva, houve, né, a fundação da Secretaria da Diversidade Étnico-Racial, né, houve vários programas que efetivaram o negro enquanto sujeito de situação, né? Temos hoje, com muita alegria, a Luísa Bairros, que é a ministra da Igualdade e da Promoção Racial, inclusive gaúcha, e que no encontro que nós tivemos em Florianópolis, ela perguntou para a gente assim, como é que está a Laguna, né? Eu cansei de cruzar 101 para ver a Laguna. Então, alguém muito próximo de nós, isso nos alegra. Então, você começa a perceber que o talento do negro, e isso passa muito pela educação. Por isso que, quando você falou da proposta curricular, ela é muito decisiva para essa mudança de comportamento, mudança de situação. Se ela tocar, se ela enfocar questões que estão ligadas à condição, a levar pessoas a ter condições de vidas melhores. Perfeito. Professora Alaide Correia, nós vamos dedicar o segundo bloco, o último bloco, à sua fala, tá? Mas vamos começar antes falando sobre como você vê a questão das cotas, que de certa forma é criticado por algumas pessoas, por razões quais também desconheço, na verdade, né? E outras questões com esse significado, professora. É justamente essa questão da falta de inclusão da população negra na sociedade, e como muito bem falou o professor Paulão, que nós tivemos essa abertura no governo do Lula, e agora com a presidente Dilma, essa questão de inclusão, como criada a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPI, que inclusive nessa secretaria nós temos essa ministra, que é a Luísa Bairros, e dando todo esse suporte, esse encaminhamento para que tenha realmente ações afirmativas, porque até então nós tínhamos 2 a 3% de negros nas universidades, e isso, o porquê, né? E as pessoas às vezes acham que nós estamos entrando por cotas, é um favor, não, é uma reparação. Perfeito. Daqui a pouco mais a gente vai começar contigo, professora, falando exatamente disso e também da Associação Muquireta, pode ser? Gente, nós estamos conversando sobre um assunto extremamente sério e, na verdade, quando você fala da questão de cotas, quando você fala das questões da aprovação de concursos públicos com uma determinada limite para pessoas da cor negra, é porque, na verdade, historicamente, o pessoal não teve oportunidade, nós não tivemos oportunidade, não demos oportunidade ao nosso irmão. E agora, evidentemente, você precisa, de certa forma, seguir, obviamente, a legislação, mas também dar oportunidades a todas as pessoas do nosso país, pode ser? Então, bom, daqui a pouco mais a gente volta a conversar sobre isso com a professora Alaide Correia e com o professor, mestrando, sociólogo, historiador, aliás, Paulo Henrique Lúcio. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Paulo e à professora Alaide no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Fabrício.